Turma, boa noite. Espero que todos estejam bem. A gente vai iniciar a nossa aula de hoje e, consequentemente, concluir a aula que trata de farmacodinâmica e a química farmacêutica, tá? De modo geral, é importante nós compreendermos algum aspecto. Qual seria a principal funcionalidade quando a gente pensa na farmacodinâmica e a química farmacêutica? Turma, é muito importante nós compreendermos o seguinte, que quando nós pensamos no mecanismo de ação de uma substância, de um fármaco, nós temos que entender que esse fármaco, de modo geral, para exercer um efeito, ele precisa interagir com moléculas-alvos. E dentro dessas moléculas-alvos, nós temos aí como algo importante os receptores, tá? E aí, quando nós pensamos nesses receptores, é importante compreender que eles são substâncias formadas por átomos, e as substâncias, os fármacos, também são formados por átomos, por elementos químicos. Diante disso, esses elementos químicos, eles podem e vão interagir entre si. Essa interação geralmente acontece porque esses elementos químicos, eles precisam ter uma complementariedade, tá? E aí, é importante nós compreendermos que essa complementariedade ela está associada a um aspecto que envolve a característica do fármaco e do receptor. E para que venha ter esse efeito, para que venha ter essa característica de interação entre fármaco e receptor, é importante que tenha alguns aspectos, tais como a complementariedade espacial e a formação de ligações químicas, tá? Como assim? Para que um fármaco ele interage com o receptor ele vai ter que ter um espaço desse encaixe do fármaco ao receptor. E, além disso, o receptor, assim como o fármaco, ele precisa ter elementos, átomos, que possam se complementar através de ligações. Seja ligações covalentes, ligações iônicas, interações hidrofóbicas, ponte de hidrogênio e outras, tá? Além disso, nesse aspecto que eu comento para vocês, dessa interação do fármaco e receptor, tem uma teoria que foi postulada por M. Fisher, que diz que para todo fármaco existe um receptor, existe o modelo da complementariedade, o modelo da chave-fechadura. Contudo, é importante nós entendermos que, de modo geral, os fármacos, gente, eles não são estáticos, eles não são substâncias planares. Como assim? Os fármacos, eles têm um perfil, gente, tridimensional. E essa característica tridimensional leva a uma mudança na conformação dos fármacos por alguns fatores. E essa mudança, ou seja, a rotação de um único elemento dentro de uma característica do fármaco pode alterar todo o seu efeito, obtendo um efeito desejado ou não. Assim, surge dentro da química farmacêutica, dentro da química orgânica, a ciência, né, uma área da química que estuda essa organização espacial dos átomos dentro de uma molécula, que é a estereoquímica, que tem como principal conceito, que é uma subdisciplina, né, da química, que visa, né, que tem esse objetivo de estudar a disposição espacial relativa dos átomos que formam a estrutura da molécula. Em outra palavra, é para determinar se o fármaco, se o átomo, ele fica na frente, ele fica no meio, na lateral, atrás. E essa característica da posição do fármaco, ela é importante, do átomo, ela é importante porque isso pode determinar uma possível ligação ao receptor ou não. E aí, se liga ao receptor, exerce um efeito através de uma ação agonista ou antagonista. E se não liga ao receptor, não exerce o efeito ou pode ligar-se a um outro receptor, que pode ser benéfico ou maléfico. Assim, estudando nesse momento a estereoquímica e a conformação dos fármacos, é importante nós compreendermos, né, essa relação modelo chave-fechadura proposto por Fischer, que é extremamente útil no entendimento dos eventos envolvidos no reconhecimento molecular entre fármaco e receptor. No entanto, esta apresenta uma realidade parcial acerca dos eventos que de fato ocorrem no sistema biológico de interação fármaco e receptor. E aí eu coloco essa imagem desse gatinho aí, sem entender muito, né? Como assim? Na verdade, a gente tem que entender que para que
tenha um efeito de uma substância, principalmente se a substância exerce o seu efeito através de uma característica, por ser um fármaco estruturalmente específico, que são aqueles que agem em receptores, é importante compreender que esses fármacos precisam interagir no receptor. Mas, muitas vezes, é entendível que os fármacos eles não interagem com receptores por uma característica planar, mas sim por uma característica tridimensional, que é o que eu vou mostrar e explicar para vocês a partir de agora. Então, turma, aquilo que eu comentei anteriormente para vocês, é importante compreender que o fármaco, quando interage com o receptor, eles interagem através de ligações, né? E é importante compreender que a estrutura molecular do fármaco ela tem um perfil tridimensional. E aí, quando eu falo esse perfil tridimensional, é justamente o que as imagens estão mostrando. Existe um átomo que fica na posição de trás, na frente, do lado, diagonal. Isso significa o quê? Que eu tenho elementos, gente, que pode estar em várias posições, eu tenho átomos que pode estar em várias posições em uma estrutura química. E a mudança de um átomo só, que eu vou mostrar para vocês exemplo, a mudança de um átomo só pode mudar toda a característica desse fármaco em si. E da interação do fármaco com o receptor. E aí, diante disso, né, de todo esse comentário que eu estou fazendo aqui para vocês, é importante nós compreendermos o seguinte: de modo geral, o que é que acontece? Como foi que chegaram a essa posição, né? Como foi que chegaram nessa característica de que as estruturas, de modo geral, elas não são estáticas, os fármacos têm perfil tridimensional. Tudo isso, gente, aconteceu através de uma tragédia que foi a substância talidomida, que levou à má formação aí de muitas crianças, má formação congênita de muitas crianças. E a partir dessa geração da talidomida, a partir desse momento do uso da talidomida, começaram a compreender que os fármacos, as substâncias, elas tinham uma estrutura tridimensional e não estática. Como assim? Vamos começar a compreender essa característica da talidomida. Olha só, por muitos anos, pouco se deu importância e pouco conhecimento se havia adquirido sobre as modificações moleculares na forma da estrutura dos fármacos no sistema biológico. Ou seja, pouco se sabia o que acontecia quando uma substância interagia com o nosso sistema biológico. Entretanto, na década de 60, uma grande tragédia ocorrida com gestante e a formação de seus bebês despertou o mundo e os químicos medicinais para a importância da estereoquímica. Lembrando que estereoquímica é uma ciência da área da química que visa estudar a posição dos átomos dentro de uma estrutura química, tá? A posição espacial desses átomos. E aí surgiu essa geração talidomida. Vamos tentar compreender o que seria, de modo geral, a talidomida. Gente, a talidomida, ela foi lançada na Alemanha, né, por volta aí de 1957, e foi comercializado como um sedativo hipnótico com poucos efeitos colaterais. O que seria, de modo geral, um sedativo hipnótico? Um sedativo hipnótico é aquele que faz a pessoa dormir, ou pelo menos ficar sonolenta. E isso é interessante para uma mulher que tem, por exemplo, muito enjoo, tá? Que tem muito enjoo. E aí a talidomida acabou sendo utilizada por mulheres gestantes, né? Que tinham muito enjoo matinal. Contudo, olha só, a indústria farmacêutica desenvolveu a talidomida acreditando que ela era tão segura que poderia ser utilizada por essas mulheres gestantes. Só que não se tinha estudo nessa época ainda, gente, estudos mais adequados de toxicidade e de ensaios clínicos em humanos. Então, era lançado meio que à escura um fármaco. Essa molécula, essa estrutura química que vocês estão observando aqui nesse slide, é a estrutura química da talidomida. Tá? E aí, o que foi que aconteceu? Olha só, a talidomida acabou, gente, literalmente
sendo prescrita a milhares de mulheres em várias partes do mundo, em torno de 46 países, sem circular. Quando eu falo sem circular, eu estou me referindo ao perfil de que essa substância ela era literalmente comercializada nos países, não era que pessoas levavam a substância para lá, tá? E o que foi que aconteceu? Nesse período, gente, do uso da talidomida, em torno de 12 mil crianças nasceram com má formação congênita, ou má formação fetal. O que seria isso? A talidomida ela levava o que nós chamamos de teratogenia. A talidomida é uma substância teratogênica. O que é uma substância teratogênica? É quando ela tem a capacidade de levar à má formação do feto. Ocorre algum distúrbio que literalmente impede o desenvolvimento fetal corretamente, tá? E 12 mil crianças nasceram com esses efeitos teratogênicos da talidomida, como vocês podem observar aqui na imagem. O que seria isso, turma? As crianças, elas nasciam, que a gente chama de síndrome ou focomelia. O que seria essa focomelia? Seria, gente, uma característica da criança nascer com os membros tanto superiores como inferiores e outras características atrofiadas ou inexistentes, tá? E recebeu esse termo, esse nome focomelia, em analogia à foca, ao animal foca, né? Porque nesse quesito, as focas têm um tronco muito bem desenvolvido, mas têm os membros inferiores e superiores atrofiados ou não desenvolvidos. E olha só, o que a talidomida ocasionava nesses fetos, turma? A talidomida levava à ausência ou hipoplasia de membros, ou seja, não desenvolvia o membro ou tinha uma diminuição desse membro, defeitos no fêmur e tíbia, malformação no coração, intestino, útero e vesícula biliar, polegar com 3 juntas, defeito nos músculos dos olhos e da face, ausência de aurículas e, consequentemente, poderia desenvolver ou ter surdez. É tanto que, geralmente, uma criança com talidomida tinha uma sobrevida de 2 a 5 anos. Tá? Olha só a consequência desse fármaco talidomida. Lembrando e comentando para vocês, gente, que a talidomida ela foi um fármaco diante disso, ela foi retirado comercialmente do mercado. Contudo, ela ainda é existente, tá? Ela pode ser utilizada e prescrita para alguns casos de tratamento de hanseníase, principalmente em caso de deformação, de dores ou outras situações assim. Só que quando se prescreve, por exemplo, a talidomida, é uma exigência enorme, tá? Existe todo um critério para isso. Prescrição médica, retenção de receita, termo de responsabilidade do prescritor, de quem vai usar. Este episódio, né, que foi essa história da talidomida, foi o marco de uma nova era no desenvolvimento de novos fármacos. A partir desse momento, passou-se a ter destaque a conformação espacial dos fármacos e suas formas opticamente ativas. O que esse texto nos diz? Que a partir dessa tragédia que aconteceu com a talidomida, começaram a estudar que a conformação ou a posição dos elementos dos átomos de uma estrutura química interferia e significativamente no efeito daquela substância. Então, se eu mudo um átomo sequer ou altero um átomo sequer, eu posso ter todo um perfil diferente associado a isso. Então, gente, afinal, o que explicou o efeito teratogênico da talidomida? O que foi que aconteceu ou aonde se chegou para entender esse efeito teratogênico da talidomida? Depois de muitos estudos associados a isso, perceberam que tinha a ver a uma explicação que está associada a um elemento, que seria, gente, ao carbono quiral, ou carbono alfa, ou carbono assimétrico. Então, quando nós pensamos no carbono alfa, ou carbono quiral, assimétrico, é aquele carbono, gente, que ele faz 4 ligações com radicais distintos, ou seja, os quatro radicais são radicais que são diferentes, que eu vou explicar, vou dar exemplo para vocês lá na frente, tá? Mas lendo esse texto, que é a resposta que exemplifica isso, nós temos o seguinte, gente. O efeito teratogênico da talidomida
veio a partir da descoberta da isomeria óptica. Quando eu falo de isomeria, eu estou me referindo a dois compostos que têm a fórmula molecular idêntica, semelhante, mas estruturalmente são diferentes. E quando eu falo de isomeria óptica, eu estou me referindo a dois compostos que têm a característica molecular semelhante, estruturalmente diferente e que têm a capacidade de desviar a luz ou para a esquerda ou para a direita. E essa isomeria óptica ela só vem a acontecer se tiver quiralidade ou assimetria que ocorre nas moléculas. E, consequentemente, para que aconteça essa assimetria, essa quiralidade, é necessário ter um carbono quiral, que é aquele carbono que faz 4 ligações com radicais diferentes, que eu vou mostrar já já para vocês, exemplos. E, diante dessa isomeria, nós acabamos tendo uma mudança conformacional nessa estrutura, nessa molécula, e isso interfere em várias características, principalmente nas ligações com os receptores. E aí, começando a explicar, né, essa característica, porque nessa aula vocês vão começar a compreender esse perfil da isomeria, tá, gente? Não somente da isomeria óptica, nós vamos estudar a isomeria de planal de posição, isomeria geométrica, porque tudo isso vem influenciar na conformação dos fármacos e, consequentemente, na interferência sobre a ligação do receptor. Em relação à isomeria óptica, ou também chamada de estereoisomeria, estuda o comportamento das substâncias quando submetida a um feixe de luz polarizada. De modo geral, quando eu falo isômeros ópticos, significa que quando eu tenho um carbono quiral, eu vou ter 2 isômeros, tá? E o que seria isômeros ópticos? É quando possui a mesma forma molecular, mas são diferenciados por sua atividade óptica e às vezes possuem atividades biológicas diferentes. O que isso é muito importante aqui nesse contexto, tá? De entender que, apesar de eu ter uma substância que molecularmente são semelhantes, estruturalmente são diferentes, eu já posso ter uma mudança de efeito completamente. Observam só, turma, essas duas substâncias. Se vocês observarem tanto a substância do lado esquerdo como a substância do lado direito, nós temos aqui algo importante a comentar. Molecularmente, as duas substâncias elas são semelhantes. Quanto à quantidade de carbono, quanto à quantidade de oxigênio, de hidrogênio, de ambas, veja que tem a mesma quantidade. Como assim? Nós temos aqui, turma, na substância do lado esquerdo, nós temos 3 carbono, nós temos 3 oxigênio e nós temos 6 hidrogênio. Na substância do lado direito, nós temos também 3 carbono, 3 oxigênio e 6 hidrogênio. Nesse contexto, eu posso afirmar que ambas têm a mesma fórmula molecular. Contudo, estruturalmente são diferentes. Observa a posição do hidrogênio, observa a posição do metil, que é o CH3, observa a posição da hidroxila. Todos estão em posições diferentes. Ou seja, apesar de ser molecularmente igual, são estruturalmente diferentes. O que isso nos explica e nos faz ter uma atenção de querer compreender que as estruturas, por ter átomos, por ter elementos ou ter átomos em posições diferentes, já pode ou não ligar com o receptor, ou já pode ou não ter um efeito benéfico, tá? E isso aqui, gente, é um carbono quiral. Toda vez que lembrando que o carbono, ele é um elemento lá da tabela periódica que pertence à família 4A. Se ele pertence à família 4A, é que significa que ele tem 4 elétrons na camada de valência, e para se tornar estável, que é um sonho de todos os elementos, de todos os átomos, ter uma estabilidade,
ele precisa fazer mais 4 ligações para que possa completar os seus 8 elétrons na camada de valência. E já que eu estou dizendo que o carbono... Professor? Oi. Deixa eu lhe perguntar, professor. O carbono quiral é aquele que a gente conhece como espelhado, é esse? Isso. Que é o contrário da estrutura? Isso mesmo, Edilane, é isso mesmo. O carbono quiral é aquele que ele pode ser chamado de carbono espelhado. O que seria esse carbono espelhado? É como se você pegasse a estrutura química que tem um carbono quiral e colocasse ela de frente para o espelho. Se tu olhar a imagem que é refletida no espelho, é uma molécula que tem a mesma quantidade de elementos semelhante, mas estruturalmente diferente, porque você olha em uma posição contrária. É como se você colocasse a sua mão uma sobre a outra. Colocasse a sua mão direita sobre a mão esquerda. Você observa que, teoricamente, você tem os cinco dedos, você tem uma mão semelhante à outra, mas a posição acaba sendo diferente. O polegar, por exemplo, de uma mão da direita fica para o lado esquerdo e da esquerda fica para o lado direito. O que isso nos mostra? Que tem elementos que, apesar de ter a molécula semelhante, estruturalmente são diferentes. E isso é muito importante porque, quando se pensa na ligação do fármaco com um receptor, eu posso, na mudança de um átomo, já esse fármaco não se ligar com o receptor. Ou ligar com outros receptores. E essa ligação com outros receptores pode levar a um efeito nocivo, que foi o que aconteceu com a talidomida. Eu entrei nessa história todinha aqui para explicar por que a talidomida tem um efeito teratogênico. Porque ela apresenta um carbono quiral e que um átomo só mudou de posição. E esse átomo mudando de posição acabou interferindo na formação das células do bebê. Acaba interferindo na formação das células de um feto. Certo? Certo, professor. Certo, professor. Ok. E aí, pegando, gente, esse gancho, né, sobre essa questão do carbono espelhado, nós temos aqui como, por exemplo, o espelho e colocando essa substância aqui, que é o ácido lático. O que é que acontece, gente? Quando nós colocamos, quando nós submetemos essas duas moléculas a um feixe de luz polarizada, notamos que uma delas desvia o feixe de luz polarizada para a direita, que assim vai ser denominado de estrógeno, ou D, tá? Ou, além de D, pode ser chamado de R, e a outra desvia para a esquerda, que é denominado de levógeno, ou L ou S. Compreendendo o que seria isso? Gente, olha essa molécula, nós temos a imagem, né? Nós temos a imagem de uma estrutura do lado esquerdo e do lado direito. A molécula, de modo geral, é a mesma, molecularmente. Contudo, estruturalmente, elas são diferentes. O que isso nos mostra? Que nós temos uma molécula que acaba desviando a luz para a direita, então ela vai ser chamada de destrógeno, ou apenas utilizando a sigla D ou R. Então, toda vez que vocês encontrarem, por exemplo, a letra D ou a letra R na frente de um nome de uma substância, eu já sei que essa substância ela tem um isômero, e o isômero que está sendo visto ali é o isômero R ou D, que é o que desvia a luz para a direita. Se por acaso vocês encontrarem uma substância que ela tenha na frente do nome dela a letra S ou L, significa que ela tem um isômero, e o isômero que você está vendo ali é o isômero que desvia a luz para a esquerda, tá? Mas, Wellington, o que isso significa? O que seria desviar a luz para a direita ou para a esquerda? Significa, gente, que os átomos estão em posição diferente, que acaba levando a uma interação diferente. E pensando quimicamente, pensando farmacologicamente, essa interação ela pode modificar todo um efeito de uma substância, de um fármaco.
E o que proporciona, gente, essa isomeria às moléculas? O que leva essa isomeria a... o que leva essa isomeria a acontecer em uma molécula? É nada mais, nada menos do que a presença de carbonos quirais, que pode ser chamado também de carbonos assimétricos ou de carbono alfa, tá? Que é o que tem aqui, ó, carbono assimétrico, quiral, que pode ser representado toda vez, gente, que vocês observar um carbono e perto desse carbono tem um asterisco, significa que ali é um carbono quiral, tá? E só para vocês compreenderem e fixarem melhor, olha essa imagem aqui. Lembra-se que o carbono, ele pertence à família 4A. Por ele pertencer a essa família 4A na tabela periódica, ele faz 4 ligações. E se eu tenho 4 ligações, se o carbono faz 4 ligações, e essas ligações são simples, ou seja, saturada, e são com radicais diferentes, um diferente do outro, ou seja, o radical 1 é diferente do 2, que tem que ser diferente do 3, que tem que ser diferente do 4, que o 4 tem que ser do 1 e assim por diante. Significa que esse daí será o carbono quiral. E se eu tenho na molécula um carbono quiral, eu posso dizer que eu vou ter 2 isômeros. Se eu tenho na molécula 2 carbonoquirais, eu vou ter 4 isômeros. E assim sucessivamente. Turma, nessa imagem, tá? Nesse slide, nós podemos observar do lado esquerdo, né, a molécula do ácido lático, que ela é representada aí pelos elementos, o carbono. Aí acima nós temos aí essa estrutura que é COOH, que é a função ácido carboxílico. Descendo pelo lado direito, nós temos aí a hidroxila. Embaixo nós temos o CH3, que é o metil, e do lado esquerdo, centralmente, nós temos hidrogênio. Observa que nós temos aí um carbono quiral. Por quê? Porque é um carbono que faz 4 ligações ou tem 4 ligantes distintos, diferentes. Gente, se vocês pegarem o carbono, essa molécula do ácido lático do lado esquerdo e a que está do lado direito, vocês colocar ela uma por cima da outra ou sobreposta, vocês vão observar que molecularmente são igual, mas a estrutura é diferente. E isso é importante porque pode interferir na ligação com o receptor. E aí, eu trago essa outra imagem para vocês que está sendo representado aí por essas moléculas coloridas, tá? Nós temos a molécula 1 e nós temos a molécula 2. Essa molécula, tanto a molécula 1 como a molécula 2, tem o carbono, que é representado por essa bolinha preta, e aí nós temos o flúor, o cloro, o bromo e o hidrogênio. Ou seja, são 4 átomos ligando ao carbono e são diferentes. Se eu pegar essas duas moléculas e colocar elas sobrepostas, observa que elas, teoricamente, vão apresentar estrutura diferente. Observa na imagem de baixo, nas moléculas coloridas, as bolas, que você pode observar que nós temos aí a molécula, o átomo vermelho está de frente para o átomo cinza, do lado esquerdo. E do lado direito nós temos o átomo vermelho em cima do átomo cinza. O que isso significa? Significa que a posição dos átomos, dos elementos, elas são bem diferentes. E aí, turma, depois que vocês tiveram esse conhecimento associado aí
Turma, e pensando nessa característica de tudo que eu estava comentando aqui para vocês, em relação à talidomida, por que que eu entrei nessa questão da isomeria? Só para mostrar todo esse aspecto associado aí à talidomida, certo? Então, de modo geral, olha só, a talidomida, gente, ela apresenta dois isômeros ópticos ativos, os quais apresentam atividades totalmente diferentes. O que seria isso? Primeiro, vamos observar a talidomida, que é essa molécula aí. Gente, não sei se vocês conseguem reconhecer aonde está o isômero da talidomida, certo? Aliás, aonde é que está o carbono quiral da talidomida. Olhando essa molécula, observe esse nitrogênio que está ligando a esse, que tem esse tracinho, como se fosse ondulado. Esse nitrogênio aí está ligando a um carbono, e esse carbono é o carbono quiral, ou seja, ele faz 4 ligações com radicais diferentes. Se ele é um carbono quiral, significa que vai ter o isômero, tá? Então, significa que vai ter um isômero de estrógeno e vai ter um isômero levógeno, ou que desvia a luz para a esquerda ou para a direita, que é o que acontece com a talidomida nessa imagem do lado direito. Nós temos a talidomida, que é o S-talidomida, ou seja, o isômero que desvia a luz para a esquerda, e nós temos o R-talidomida, que é o isômero que desvia a luz para a direita. A talidomida isômero S é o que causa o efeito teratogênico, e a talidomida, que é o isômero R, é que causa o efeito teoricamente benéfico esperado, que seria o sedativo e hipnótico. Gente, eu não sei se vocês conseguem observar nessa imagem que está sendo mostrada aí no slide. Tanto a talidomida S como a talidomida R, ela tem uma diferença aí nessa ligação associado ao carbono quiral. Observa que o R, a ligação é como se estivesse mais fechada, e o S é como a ligação estivesse mais aberta. O que significa isso? Significa que a posição dessa cadeia, desse radical, pode estar para frente ou pode estar para trás. E essa alteração aí é o que leva o efeito teratogênico, a posição que se encontra usada. Gente, o isômero S da talidomida, que é o que desvia a luz para a esquerda, é o que tem o efeito teratogênico, é o que leva esse efeito aí da má formação fetal. O que que acontece? O isômero S da talidomida, ele tem a capacidade, gente, de acabar interagindo, né, com espécies eletrofílicas. Isso significa o quê? Acaba produzindo aí radicais livres, e esses radicais livres acabam se ligando a nucleófilos que é encontrado em moléculas. E acaba esses nucleófilos bastante comum no desenvolvimento do feto. E aí, essa talidomida S acaba indo lá para o feto, levando a essa má formação. Por quê? Porque vai ocorrer essa interação aí, essa formação desses radicais livres. Já o isômero R, que é o isômero da talidomida que causa o efeito sedativo, ele acaba interagindo adequadamente, né? Quando eu falo que ele acaba interagindo adequadamente, significa que ele acaba interagindo com os receptores, levando a uma atividade desejada, que é ser sedativo e hipnótico, tá? E aí, turma, para tentar fixar um pouco melhor essa situação para vocês, eu vou dar um outro exemplo de outro fármaco que leva a esse efeito de ter a quiralidade, de ter o carbono quiral, tá? Que é o propanolol. O propanolol, eu já conversei várias vezes para vocês sobre esse fármaco, né, sobre a estrutura dele, que o propanolol é um fármaco antipertensivo, pertencente à classe dos antagonista beta-bloqueadores, ou seja, agonista a beta-adrenérgico. O que acontece? Enzo e Stendman, eles propuseram o possível mecanismo de ação, aliás, o mecanismo de ação do
do propanolol, tá? E o que foi que eles perceberam? Que o propanolol, ele tinha uma estrutura química, ele tem uma estrutura química que essa estrutura química, ela favorecia a uma interação com o receptor. E aí ele propôs que o propanolol ele tem 3 pontos na sua estrutura, que é o que faz com que ocorra a ligação com o receptor. Gente, é muito importante eu conseguir compreender e entender que quando eu olho para uma estrutura de um fármaco, uma estrutura química, possivelmente eu devo entender o quê? Que quais pontos dessa molécula pode interagir com o receptor, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, nesse momento, a estrutura do propanolol, que é essa que vocês podem observar. E nós temos 2 pontos. Eu queria que vocês olhassem rapidamente e tentem encontrar o centro quiral da molécula, ou seja, onde é que está o carbono quiral aí? E além disso, olhe para a molécula e veja possíveis locais dessa estrutura que vai interagir com o receptor. E por quê? E aí, turma, olhando essa estrutura do propanolol e propondo o que eu comentei para vocês tentarem olhar para a estrutura e verificar aquelas 2 situações, aonde é que está o carbono quiral e quais os possíveis locais que essa estrutura pode favorecer uma ligação com o receptor. Então, em relação ao carbono quiral, nós temos aqui esse carbono, que ele é representado, que está aqui em cima, esse asterisco, tá? E por que que esse carbono aqui é o carbono quiral?
Esse carbono aí, ele é o carbono quiral pelo fato de que esse carbono ele faz uma ligação com a hidroxila aqui embaixo e com esse radical todo do lado direito e com esse radical todo do lado esquerdo. E aí nós temos um carbono que, nesse caso aqui, visivelmente só tem 3 ligações. Lembra, gente, quando vocês não encontrarem as ligações que o carbono está fazendo visivelmente, significa que as outras ele faz com hidrogênio. Então, nós temos aqui a 4ª ligação feita com hidrogênio, ou seja, esse carbono faz 4 ligações com radicais diferentes. Então, aqui nós temos o carbono quiral. Assim, nós temos também aqui esse grupamento naftílica, que é onde um dos locais onde vai ocorrer a ligação com o receptor. E aí, vale a pena relembrar vocês e comentar. Não esqueça de assistir a aula gravada da semana passada, que já está disponível para vocês, que fala dessas ligações. E é importante aqui comentar que toda vez que eu falo para vocês, que eu comento que numa molécula tem, por exemplo, anel aromático ou muitas cadeias cíclicas, isso significa a possibilidade de estar acontecendo ali ou de ter uma interação hidrofóbica com o receptor, caso ele também tenha um anel aromático. Por quê? Essas cadeias fechadas, esse anel aromático ele tem um perfil lipossolúvel, hidrofóbico, e se o receptor também tiver uma região próxima que possa ter um encaixe de um anel aromático, também vai ter uma interação hidrofóbica. Nós temos aqui a hidroxila, que vai ocorrer uma ligação de ponte de hidrogênio. E nós temos aqui o grupamento amina, tá? Que esse grupamento amina vai favorecer aí, teoricamente, uma ligação através de uma ligação iônica com o receptor. Para ficar mais claro, eu trago para vocês essa explicação aqui. O primeiro grupamento, que é chamado aí grupamento naftila, ela acaba realizando interações hidrofóbicas com um sítio do receptor beta-adrenérgico. A hidroxila, que é o grupamento hidroxila, acaba realizando interação do tipo ponto de hidrogênio, que é um tipo de ligação covalente com o receptor beta-adrenérgico. E nós temos o grupamento amina, que faz uma ligação do tipo iônica, porque ela acaba se ionizando, né, através com o receptor também beta-adrenérgico. Mas não esqueçam, turma, que de modo geral o que é que acontece? O propanolol, ele tem um carbono quiral, certo? E se ele tem esse carbono quiral, significa que ele vai ter isômero, né? Ele vai ter o isômero que desvia a luz para a direita e vai ter o isômero também que vai desviar a luz para a esquerda. O isômero S sempre desvia a luz para a esquerda e o isômero R desvia a luz para a direita. Então, compreendendo essa característica do propanolol, olha o que é que acontece. O propanolol, de modo geral, o seu isômero S, ele consegue realizar as 3 ligações químicas com o receptor e tem atividade potensora, que é o que se espera. O que isso significa? Que o grupamento naftila, o grupamento hidroxila e amino vai conseguir interagir perfeitamente, vai se encaixar perfeitamente com o receptor e isso vai favorecer o efeito hipotensor. Eu vou até mostrar uma imagem mais na frente para vocês compreenderem isso. Já o radical, né, aliás, o isômero R, ele já não consegue interagir corretamente, ou seja, das 3 ligações, uma não é feita, que é a ponte de hidrogênio. E isso acaba impedindo a ligação perfeita com o receptor, e essa substância, em vez de se ligar com o receptor, acaba inibindo a metabolização do hormônio T3 em T4. Isso pode levar a algumas consequências em relação à tireoide. Olha só, gente, essa imagem aqui, que é o que eu falei para vocês. Nessa imagem aqui, nós podemos observar o quê? Nós temos, gente, nesses balões que está com como se fosse meio círculo, e está cheio de pontas, é a região do receptor, tá? Observe essa imagem do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, que é representado por essa letra S, porque é o isômero S. Observe que tem uma interação da região hidrofóbica, que é a região naftalínica,
que é onde tem esses anéis aromáticos ligados com o receptor. Nós temos aqui essa região da hidroxila, que está representada por essa corzinha vermelha, se ligando ao hidrogênio do receptor, e esse grupamento amina que está sendo representado aqui em azul, se ligando também ao grupamento amina do receptor. Perfeito, ou seja, tem um encaixe totalmente aqui acontecendo. Só que se você vai para a imagem direita, que é o isômero R, nós podemos observar que a posição da hidroxila na estrutura já não está na porção de baixo, mas sim na porção de cima, impedindo a ligação dessa hidroxila com o hidrogênio do receptor, ou seja, não tem um encaixe perfeito, e isso pode levar à ligação com outros locais no organismo, e é o caso lá na metabolização, no fígado. Pronto, turma. Nesse quesito, nós encerramos basicamente a isomeria óptica, e a partir desse momento nós vamos falar de outras isomerias que pode acontecer com os fármacos e também levar a consequências em si. Olha só, assim como em fármacos que possuem centros ópticos, ou seja, o centro quiral, o carbono quiral ativos, e em suas moléculas ocorrem diferentes interações devido aos rancematos presentes em suas conformações espaciais, em molécula que apresenta dupla ligações também pode haver isomeria. Ou seja, olha só, como assim? Oh my God, isomeria acontece em carbono quiral com ligações simples, eu acabei de aprender. Agora lá me vem ele com conversa de dupla ligação. Ou seja, a partir desse momento nós vamos falar de outros tipos de isomeria. De modo geral, gente, a próxima isomeria que nós vamos estar estudando é essa isomeria geométrica, tá? O que seria essa isomeria geométrica? A isomeria geométrica, gente, ela está associada basicamente quando nós temos dois compostos que têm posições de elementos no mesmo eixo ou em eixo contrário. O que seria isso? Se eu tenho os elementos em eixos contrários, significa que é uma isomeria trans. E se eu tenho os elementos no mesmo eixo, eu tenho uma isomeria cis, que pode ser representada a cis por a letra S e a isomeria trans pela letra E. De modo geral, o que é que acontece? Essa isomeria geométrica, ela pode acontecer por duas maneiras. Pode acontecer em compostos que têm ligação dupla, ou seja, carbono, dupla carbono, e em compostos cíclicos, tá? Ou seja, com cadeias fechadas. Mas é importante entender que existem alguns critérios para determinar esse tipo de isomeria geométrica. E entre esses critérios nós temos o quê? Que para que aconteça, por exemplo, a isomeria para que possa acontecer, por exemplo, a isomeria em cadeia com dupla ligação, os carbonos eles precisam ter átomos ou elementos diferentes, tá? Como assim? Olha só, imagine só essa cadeia que está aí no seu lado direito, que está sendo representado por carbono, dupla carbono, e ligada a esses carbonos nós temos os hidrogênios. Aqui, gente, apesar de nós termos carbono, dupla carbono, que pode acontecer uma isomeria geométrica, não vai acontecer nesse caso aqui. Por quê? Os átomos que estão ligando ao carbono são átomos semelhantes. E não pode. Para que aconteça uma isomeria geométrica, o radical A tem que ser diferente do B, e o A radical C tem que ser diferente do D. Então, aqui não acontece uma ligação, não acontece uma isomeria geométrica. Lembrando que quando eu falo em isomeria, eu estou dizendo que são dois compostos que são semelhantes molecularmente, mas estruturalmente são diferentes.
E para que aconteça, gente, uma isomeria geométrica, nós temos algumas características, né? Algumas regras que têm que ser seguidas, né? Ou seja, os isômeros deverão ter carbonos unidos por uma dupla ligação, ou seja, carbono, dupla carbono, e tem que ter ligante diferente preso a cada carbono da dupla ligação. O que seria isso? O radical que liga a um carbono, ao primeiro carbono, tem que ser diferente, o de cima e o de baixo. E os radicais que se ligam ao segundo carbono também tem que ser diferente, o de cima e o de baixo. Ou seja, gente, o radical A tem que ser diferente do B, o radical C tem que ser diferente do D. Nesse sentido, quando eu tenho esse aspecto, carbono, dupla carbono, e eu tenho radicais diferentes em cada carbono, aí sim eu tenho a possibilidade de acontecer uma isomeria geométrica. Olha esse exemplo aqui, gente, dessa fórmula molecular C2H2 cloro 2. Essa molécula, gente, representa muito bem esse tipo de isomeria que eu estou comentando aqui para vocês. Olha só, observa na imagem do lado esquerdo e direito. Se vocês observarem, gente, nós temos uma substância que molecularmente é a mesma coisa. Tem a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de cloro, tá? Em ambas. E olha só, o nome 1,2 de cloroeteno e o outro 1,2 de cloroeteno. Apesar de molecularmente ser igual, apesar de ter o mesmo nome, mas estruturalmente são totalmente diferentes. E isso pode influenciar na ligação do fármaco ou de uma substância a um receptor, a uma biomolécula-alvo, certo? Observe que na primeira imagem, o cloro está na mesma posição. Isso significa uma isomeria cis. E observe na segunda imagem que o cloro está em posição diferente, assim como o hidrogênio. Então, aqui nós temos uma isomeria trans. Turma, só um momento para eu pegar uma água. Turma, lembrando que quando eu comentei para vocês em relação à isomeria geométrica, não existe alguns fatores que podem favorecer que aconteça, que pode ser quando se tem ligação dupla entre carbono ou em cadeias cíclicas, que é o que eu vou falar agora para vocês, em cadeias fechadas, tá? Só lembrando, isomeria cis indica o átomo igual de um mesmo lado em relação ao carbono da dupla. Isomeria trans indica que os átomos estão em posições transversais ou opostas em relação ao carbono da dupla, que foi o que eu comentei anteriormente, tá? E em relação aos compostos cíclicos, né, a isomeria geométrica em relação aos compostos cíclicos, é importante compreender que acontece, gente, para acontecer, pelo menos 2 carbonos do ciclo devem apresentar ligantes diferentes entre si, e nós podemos observar nessa molécula. Olha só,
a primeira imagem do lado esquerdo, na molécula do lado esquerdo. Observa o quê? Que na parte superior nós temos um carbono ligado a 2 hidrogênio. Então, quando eu tiver um carbono ligado a 2 hidrogênios, gente, ou seja, átomos iguais, eu já cancelo no composto cíclico, ou seja, eu já não tenho aí uma isomeria geométrica, tá? Agora, observa os 2 carbonos de baixo, eles se ligando entre si. É uma cadeia fechada, 2 carbonos se ligando entre si, e os radicais desses carbonos são diferentes para o carbono. Ou seja, o primeiro carbono é hidrogênio e cloreto, e o segundo carbono é hidrogênio e cloreto. Aqui, há a possibilidade de acontecer uma isomeria geométrica em compostos cíclicos. E isso nos mostra o quê? Que esse composto aí, observado agora por vocês, do lado esquerdo, é um composto que faz isomeria cis, tá? Por quê? Porque tanto o cloro está na mesma posição, como o hidrogênio também está na mesma posição. E a mesma explicação para o composto do lado direito. Novamente, para vocês fixarem, nós temos aqui a imagem, tá? Por exemplo, desse cis 1,2 de bromo ciclopropano e trans 1,2 de bromo ciclopropano. Gente, a imagem aqui do lado esquerdo, que tem um bromo, observa que a primeira imagem, o bromo está na mesma posição, então é cis. E a segunda imagem, o bromo está em posições diferentes, então é trans. Lembrando que isso aqui é um composto cíclico e acontecendo a isomeria geométrica, por quê? Porque nós temos 2 carbonos ligando entre si e os radicais ligados entre o carbono são diferentes. E acontece com a mesma imagem do lado esquerdo, direito. E aí, para a gente finalizar essa questão da isomeria, ou seja, da estereoquímica, é importante nós compreendermos o seguinte, turma. Uma outra forma de isomeria que pode acontecer é a isomeria do tipo planar ou de posição. E aí, quando nós pensamos nessa isomeria de posição planar, eu já estou falando do contexto que envolve a posição de um átomo dentro de uma cadeia, tá? E ela pode ocorrer quando temos compostos com a mesma fórmula molecular, mesmo grupo funcional e mesmo tipo de cadeia, mas que se diferenciam na posição da insaturação, no grupo funcional, na posição do heteroátomo e no radical substituinte. E aí eu trago para vocês, dentro dessa isomeria aí de posição, eu trago para vocês, gente, tanto a isomeria do tipo do heteroátomo como do radical substituinte. Olha só. Em relação à posição do heteroátomo. Em relação à posição do heteroátomo, a primeira coisa que nós temos que compreender, gente, o que é um heteroátomo. Um heteroátomo é quando se tem um elemento que está entre carbonos, no meio de 2 carbonos. E esse elemento, ele não é nem um carbono e não é nem um hidrogênio, é diferente, tá? Como, por exemplo, nós temos aí na imagem o oxigênio, e esse oxigênio ele está no meio de 2 carbonos, tá? Geralmente, os heteroátomos podem ser observados nos ésteres, nos éteres, nas aminas, nas amidas, tá? E geralmente esses heteroátomos podem ser ou um oxigênio ou um nitrogênio. E aí, na imagem do lado esquerdo, gente, observa que nós temos aí o oxigênio no meio de 2 carbonos na posição do segundo carbono. Já a imagem do lado direito, nós temos o oxigênio no meio de 2 carbonos, mais na posição do primeiro carbono. Do lado esquerdo, nós temos o etoxetano e do lado direito, nós temos o metoxetano. Observa, gente, que molecularmente é a mesma quantidade de carbono, oxigênio e hidrogênio, mas estruturalmente é totalmente diferente. Isso aqui é uma isomeria do tipo de posição, do tipo a posição do heteroátomo. Lembrando que a mudança de um átomo sequer em uma estrutura química pode interferir toda a ação dessa substância sobre o receptor.
E por último, em relação à estereoquímica, a isomeria de posição, que envolve o substituinte, nós temos quando se tem a substituição, o grupo substituinte em compostos cíclicos, tá? Olha só, se o anel aromático já tiver um átomo ou um grupo de átomos ligado ao anel benzênico, as substituições posteriores serão influenciadas por ele, ou seja, dizemos que este grupo é um orientador da substituição de hidrogênio desse anel. O que seria isso, turma? Se eu tenho um anel aromático e eu tenho já um grupo, ou já tenho um radical ligado a esse anel, significa o seguinte, que dependendo da posição desse grupo, todos os outros radicais que acabar se ligando a esse anel, ele vai se ligar de acordo com a orientação desse grupo, tá? O primeiro que já foi inserido, ou que já estava. Assim, eu tenho uma isomeria de grupo, de posição do tipo grupo substituinte em composto cíclico, que pode ser determinado por uma posição orto, meta ou para. Gente, observe essas três substâncias, né, nessa imagem, que molecularmente elas têm a mesma quantidade de carbono, oxigênio e hidrogênio, mas estruturalmente são diferentes porque a posição do metil está em posições diferentes em ligação ao receptor, em ligação ao carbono, que foi influenciada pela hidroxila, que seria o grupo orientador. Observe que na primeira imagem, da esquerda para a direita, nós temos aí o carbono, o grupo metil, que é o CH3, ligado ao segundo carbono, então ele está na posição orto. A substância do meio está ligado ao terceiro carbono, então é meta. E a terceira substância, o metil está ligado ao carbono 4, então é para. Ou seja, nós temos aí a posição orto, meta ou para, que vai ser influenciado pelo grupo orientador, que no caso aqui é a hidroxila. Turma, assim nós finalizamos o nosso conteúdo que envolve a farmacodinâmica e a química farmacêutica. Ressalto para vocês assistir a aula referente à semana passada, que ficou gravada, tá? Que vai complementar o que eu comentei para vocês aqui, tá bom? Alguma dúvida, algum comentário? Professor, essa aula sua está no AVA, é? Isso, já está no AVA, tá? Todas as aulas, gente, elas estão sendo colocadas nas unidades e o nome da aula, ela tá com a data, tá? Se eu não me engano, eu coloquei no encontro 9 e essa daqui eu vou colocar no encontro 10, que é o que nós estamos atualmente nessa semana. E aí, turma, na próxima semana nós temos orgânica. Na segunda semana de novembro, nós temos a nossa aula sobre patente, fase clínica. E as últimas 2 semanas a gente vai ter nossas aulas práticas, tá bom? E aí eu encerro a minha aula por hoje aqui. E fico à disposição, caso vocês tenham algum comentário, alguma dúvida, tá?